Saúde mental, vem com a gente. Começa agora, aqui na Cultura FM, programa Fala Psico, com Daniela Fontes. Boa noite, pessoal. Eu sou o Adam, estou aqui nesse programa, no Fala Psico, apresentando hoje no lugar da Daniela. Ela não está muito bem, então a gente vai dar seguimento aqui hoje, né, Priscila? Isso, vamos pedir até umas orações para ela, né, pela saúde dela, mas ela vai ficar bem. Semana que vem ela já está aqui. Se Deus abençoar. Sejam todos bem-vindos, tá? O tema do programa hoje é avaliação neuropsicológica, né, que a psicóloga Priscila é especialista nesse assunto também. E Priscila, vamos começar aqui com os questionamentos, né, com as perguntas. A avaliação neuropsicológica, ela pode descobrir coisas sobre a pessoa que nem ela mesma sabia? Com certeza. Na verdade, é uma das intenções da avaliação, né? Que a gente consiga descobrir coisas que muitas vezes já são percebidas, mas não são nomeadas, ou coisas que até mesmo o sujeito ainda não percebeu, mas que atrapalha a vida dele ali, que pode ser melhorado. Às vezes coisas do dia a dia, né? Que a pessoa tem costume de fazer, que é um tique, alguma coisa assim que pode atrapalhar, que às vezes a pessoa acha que é normal, mas às vezes não é. São várias questões que vão desde os transtornos que afetam a área cognitiva até os transtornos de personalidade, né? Então, tudo é possível ver ali. Mas, para além dos transtornos, muitas vezes o sujeito vai se enxergar ali no teste o padrão de personalidade dele, como ele se move no mundo, como ele se relaciona, e a partir daí ele vai poder também trabalhar em cima dessas questões. Que a gente vê, né, que tem muita gente que, eu mesmo falando como um pouco leigo nesse assunto, né? Que a gente vê vários tipos de pessoas, a gente trabalha às vezes com o público, né? A gente vê que tem umas pessoas que têm um certo modo de agir, modo de pensar, e às vezes a gente pensa, isso aqui às vezes não condiz com a realidade, né? Sim, às vezes a percepção que a pessoa tem dela não condiz com a realidade. E aí quando ela faz uma bateria de testes como essa, ela vai entender aspectos da personalidade dela com os quais ela não fazia contato antes, com os quais ela não lidava, porque não aceitava mesmo. Uhum. E existe alguém normal entre aspas, em uma avaliação neuropsicológica? Com certeza. Como eu falei, né, nem sempre é só para uma investigação de transtornos. A pessoa pode fazer uma avaliação como essa para conhecer melhor quais são as potencialidades dela, como que é a estrutura de personalidade dela. Então, muitas vezes as pessoas podem fazer para autoconhecimento, não só para avaliação de transtorno. Porque ele é um teste que ele vai te falar, por exemplo, quais são suas áreas de maior habilidade. Então, eu tenho mais habilidade em área de exatas, em área de humanas, em socialização, né? Que tipo de relação eu consigo ter melhores habilidades, então isso mostra muito do sujeito também. Mas até para ela descobrir os pontos fortes dela, os pontos fracos ali, para ela conseguir desenvolver melhor essa parte, né? Até mesmo na vida, não só na vida pessoal, né? Na vida profissional, tudo isso aí. Com certeza, ajuda, né? Porque nenhum cérebro, nenhuma pessoa, não existe um jeito certo, não existe uma resposta certa para uma avaliação como essa, né? É justamente isso, é entender quais são as fragilidades e as potencialidades daquele sujeito. E as pessoas acham que, por exemplo, quando vai fazer uma CNH, por exemplo, eu vou fazer lá do melhor jeito possível para tentar passar ou alguma coisa do tipo assim, numa avaliação, né? Que sempre tem um psicotécnico, alguma coisa assim. E na avaliação neuropsicológica, tem como enganar nesse teste ou não? Não, porque a avaliação, são vários testes, né? Então, você pode até conseguir burlar um pouquinho pode ser que você consiga, mas em outro você não vai conseguir, porque eles são testes que eles se combinam justamente para pegar essas coisas. E o legal dos testes psicológicos é que eles têm respostas já esperadas para quem vai enganar. Então, quando a pessoa dá determinadas respostas, você já entende que ela está maquiando a avaliação dela. Sempre tem uma pegadinha no meio, né? Tem que ter, né? Para ter uma fidelidade no teste, né? Sim. E normalmente, quanto mais a pessoa tenta mascarar, pior fica. Sai umas coisas bizarras, assim, porque a pessoa tenta mascarar. Aqueles, por exemplo, o palográfico, que é aquele de risquinhos que normalmente faz no Detran, daí a pessoa vai na internet e fala, não, vou fazer. Só que ela não consegue sustentar aquilo, todas as avaliações. E aí fica um resultado depois muito estranho lá no meio. Aí a pessoa acha que tá arrasando, né? Não, mas é pior. É pior. E tem uma pergunta aqui, inteligência alta. A pessoa que é muito inteligente. Isso significa que o cérebro dela tá saudável?
Sim, o cérebro dela é saudável, né? E ela pode ter altas habilidades, que esse teste ele vai medir se a pessoa tem altas habilidades ou se ela teria, por exemplo, uma deficiência intelectual, né? O oposto ali, um intelecto mais limitado. Mas o que o teste ele mede? Ele tem uma média da população de acordo com a idade, o sexo e a questão de escolaridade. Então, ele tem uma média. Então, a pessoa pode estar acima da média, ela pode estar abaixo da média. O teste vai ver isso. Agora, você está acima da média em uma habilidade, né? Tenho altas habilidades, mas ninguém tem altas habilidades em tudo. Então, pode ser que em alguma coisa você se destaque, mas em outra você já vai ter um pouco de prejuízo. É igual tem pessoas que têm altas habilidades para matemática, mas na parte de história, por exemplo, já é um pouco fraco, né? Sim, e mesmo que a pessoa tenha, assim, altas habilidades acadêmicas gerais, então todas as questões acadêmicas, mas aí às vezes na socialização ela já não tem tantas habilidades, então sempre fica alguma coisa, nunca é completo. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. E aquela pessoa que ela é muito ansiosa, né? Que hoje em dia quase todo mundo que você vê tem ansiedade, né? Pode fazer alguém parecer cognitivamente pior do que realmente é? Olha, pode atrapalhar um pouquinho, mas não atrapalha o resultado final, porque como a gente não está avaliando através de um teste, a gente está avaliando através de vários testes, então assim, um dia a pessoa ela tá mais ansiosa, no outro ela não tá tanto, então por mais que tenha um pouquinho, ele nunca vai mudar muito o resultado. A ansiedade ela não vai mascarar totalmente o resultado. Além do fato de que a ansiedade por si só já é um elemento de análise dessa bateria de testes, né? Então o teste é feito em várias fases, no caso. Em várias fases. Normalmente a gente demora 8 a 10 sessões para fazer, né? Então são vários testes aplicado em entrevistas, são várias fases que são aplicadas. Às vezes demora até um pouco mais do que essas 10 sessões para conseguir finalizar. Daí às vezes a pessoa fala, vou ali fazer um teste neuropsicológico rapidinho, ver como é que eu tô e tal, e chega lá na hora e fala, não, filho, aqui é 10 dias, 10 sessões, Justamente para isso também, porque você vai avaliar a pessoa em dias diferentes, em momentos diferentes, né? Às vezes é um pouco injusto você avaliar, falar tudo sobre a pessoa em um único dia, se aquele dia ela não dormiu bem, se ela tá mais ansiosa, se ela teve um problema em casa, então tudo isso interfere um pouco. Quando você pega a pessoa em vários dias, até porque ela vai se adaptando ao profissional, então ela vai ficando menos ansiosa, você consegue ter um resultado mais fidedigno. Vai confiando mais no processo, né? Sim. E isso eu acho que é importante, viu? É importante. Porque a pessoa, quando ela chega desconfiada de algo, tentando falar assim, não, eu quero passar aqui porque eu quero ter um teste extremamente positivo, né? Aí acaba que, quando chega lá, ela descobre que não dá para burlar, que não dá para... que se ela tentar não vai dar certo, vai acabar tendo que fazer de novo, alguma coisa assim. E tem assim, não deu certo, a pessoa pode refazer essa avaliação? A maioria das avaliações não, mas o que acontece? Quando a pessoa, por exemplo, tenta burlar o teste, dá lá um resultado muito bizarro naquele teste. É possível que a gente utilize um outro teste que avalie a mesma coisa. Então, vamos supor que eu estou avaliando atenção concentrada. Aí ela foi muito bizarro o resultado dela em atenção concentrada. Eu não vou usar o mesmo teste, mas eu posso pegar um outro que avalie a mesma coisa para que ela faça uma contraprova. De forma diferente, né? De forma diferente, isso. Interessante, hein? O cérebro pode estar funcionando bem, mas a vida da pessoa não, né? A pessoa está ali, tem a habilidade dela está em alta, ela está bem no serviço, mas em casa, no pessoal, às vezes ela não está bem, ou tem muito estresse no ambiente da casa dela, e isso aparece na avaliação. Tem como você saber alguma coisa sobre isso? Sim, até porque normalmente o primeiro dia da avaliação é feita uma entrevista. Então, nessa entrevista, a gente vai justamente perguntar sobre a vida dessa pessoa, como está a vida dessa pessoa, né? Porque isso também vai nos ajudar a entender, às vezes, um indicador lá no teste que vem muito ruim, mas a gente entende, poxa, a pessoa falou que acabou de perder a mãe, acabou de ter um problema aqui, então isso pode estar relacionado, e aí a gente vai poder avaliar melhor essa situação. Por isso que a gente faz a anamnese e vai acompanhando toda vez que a pessoa chega, né, para avaliação, a gente vai perguntando como é que passou a semana, aconteceu alguma coisa, porque a gente precisa entender esse contexto também, né? Porque tudo afeta, né? Tudo afeta. Mesmo, imagina, no dia a dia já afeta, né? Às vezes do jeito que você tem um problema em casa, chega no serviço,
querendo ou não, você acaba descontando alguma coisa ou outra, você está um pouco mais nervoso. Imagina, às vezes, na cabeça da pessoa, a pressão de estar passando por Uma uma avaliação, né? Mas o que acontece? A avaliação, então às vezes você vai um dia, você vai fazer uma bateria de atenção, tudo bem. Só que você não vai fazer só aquele dia, você vai voltar no outro dia, vai fazer um outro teste que também mede a atenção. Então a gente consegue criar uma média para aquela pessoa dentro da vida dela, porque pode ser que em condições ideais ela seria um pouco melhor, mas a gente não está medindo condições ideais, a gente está medindo realmente a vida como ela é, né? Com seus problemas, suas noites mal dormidas, suas frustrações, O né? natural, né? O natural. É isso aí que às vezes a pessoa acha que é um teste do Detran e não é, né? É importante a gente pontuar isso. A avaliação neuropsicológica, ela não é um teste para te aprovar em nada, né? Ela é um teste para identificar questões. Então, ela tanto é, por exemplo, quando a gente tem uma criança, um adolescente ou um adulto com suspeita de algum transtorno, autismo, TDAH, transtorno explosivo intermitente, um transtorno de personalidade, borderline, narcisismo, qualquer coisa. Pode ser tanto para a gente conseguir ver essas questões, quanto para uma pessoa que quer autoconhecimento, mas isso não vai aprovar ou desaprovar. Então, na verdade, mesmo que a pessoa conseguisse enganar o teste ou que fosse feito tudo dentro do ideal, o resultado precisa ser verdadeiro para a pessoa, porque é dela esse resultado. Né? Esse resultado não é para alguém, é para ela. É para ela se enxergar da maneira correta, né? Sim. Porque às vezes, eu penso que muitas pessoas têm muitas dúvidas. Às vezes, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo, sem nunca ter passado por uma avaliação, né? Sim, com certeza. O que mais acontece, por exemplo, na clínica, é chegar a pessoa, tenho TDAH. E aí, realmente, as pessoas às vezes esquecem alguma coisa, mas no mundo em que a gente vive é propício que a gente se esqueça das coisas, né, e se sinta um pouco perdido. E aí, quando você vai avaliar, a atenção daquela pessoa, a concentração dela, é maravilhoso, tá ótimo, é dentro da média, ela não tem nada, mas ela acredita pelo que ela vê que ela tem. É igual eu, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, né? Então, tipo, eu sou CLT durante o dia, trabalho durante o dia, trabalho muito à noite também. E querendo ou não, tem dias que você dorme um pouco menos, né? Ou você dorme muito tarde e acorda muito cedo, como é o meu caso. E às vezes, querendo ou não, dá uma desatenção, né? O cérebro é um pouco cansado, o sono desregulado. Isso afeta, querendo ou não, a parte cognitiva ali de memória também. E assim, o nosso cérebro ele não foi feito para a vida que a gente tem hoje. Ele não foi feito para estar conectado 24 horas, para estar, né, recebendo estímulos de notícias e coisas. E a gente fica exposto a isso. Sim. Então, isso causa uma desatenção, isso causa uma dificuldade de concentração, de organização de rotina, mas que não está relacionado a um transtorno, está relacionado à vida. A rotina. À rotina. A rotina pesada que a gente tem hoje, querendo ou não, influencia, né? Bastante. E tem muita gente que tem dificuldade de tomar a decisão, né? Seja sobre um filme que vai escolher, a cor da roupa que vai usar, ou seja até decisões mais sérias, né? Que impactam mais alguma coisa. E a avaliação, ela fala alguma coisa sobre isso? Sobre isso em específico, não. O que a avaliação vai trazer é isso, os indicadores de personalidade, para que a gente possa entender, a partir dessa personalidade, o que pode estar causando essa evitação em se responsabilizar, em decidir as coisas, né? Mas ele não vai te dar respostas, ele pode te dar indicadores de personalidade que, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de desagradar ninguém, que quer agradar todo mundo, que frequentemente faz aquilo que você não quer para não ter que magoar, tal, isso vai aparecer ali no teste, dentro do seu perfil de personalidade, mas ele não vai te dar respostas, faça isso ou faça aquilo, né? Isso daí a gente vai ter que trabalhar em psicoterapia para que a pessoa consiga se posicionar. É que é tudo um processo, né? Também eu imagino que não adianta você saber no que você é bom e saber onde você não é bom, não é tão bom, né? No caso, você falou aí da pessoa, o famoso bonzinho, né? Que quer agradar todo mundo. E de fato não tratar isso de alguma maneira, né? Sim. Porque não adianta você ter o conhecimento sem a ação. Com certeza, e isso vale para tudo, até para um transtorno, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, ela precisa tomar medicação, ela precisa fazer acompanhamento de psicoterapia, ela precisa ter rotina, ela precisa dormir cedo. Não adianta ela ir lá fazer avaliação, pegar o resultado, falar, eu tenho TDAH, pronto, e não fazer nada.
Usar né? como Assim, passe, né? usar como passe para ser, né? Não querer melhorar. Então ali ela pode fazer isso, é claro, mas isso não vai resolver nada na vida dela. Ela vai ter que se esforçar em outros critérios, outras questões para poder resolver. É porque assim, essa questão da avaliação e o tratamento é a pessoa que tem que decidir. Né? E não adianta ela saber e não querer fazer. Não vai resolver nada de nenhum jeito, né? A avaliação, ela clareia as coisas, né? Ela traz luz, às vezes, porque muitas vezes uma pessoa que tem uma dificuldade, ela tem essa dificuldade, mas ela não compreende a dificuldade. Então, eu sempre tive dificuldade, por exemplo, de controlar o impulso, quando eu vejo eu já fiz, quando eu vejo eu já falei, acabo estourando demais. Ela nunca relacionou isso a um TDAH. Ela vai lá, descobre que isso é um sintoma, que ela tem TDAH, tá, mas a partir de agora, o que ela vai fazer com isso? Porque você pode continuar se escondendo atrás desse diagnóstico, utilizar isso como uma carta branca para fazer o que quer, ou você pode utilizar isso para mudar, inclusive, esse padrão que traz sofrimento também para a pessoa, né? É aquilo, né? Às vezes a pessoa normalizou tanto ser daquele jeito, não só com ela, mas com as pessoas em volta, que para ela a avaliação, né, não vai resolver nada, só vai mostrar que tem e vai ficar por isso mesmo. Sim, com certeza. E aí é muito importante a gente falar assim, sobre avaliação na infância, principalmente crianças que apresentam dificuldade na escola, de socialização, porque quanto antes a gente faz a avaliação, a gente descobre, mais cedo a gente entra com intervenções, mais chance a gente tem de trabalhar. Então, eu vejo que muitos pais às vezes ficam, eu acho que meu filho tem isso, acho que meu filho tem aquilo, aí levam num profissional, levam em outro profissional, mas não investe naquilo que realmente vai dar uma resposta, né? Que é a avaliação, que vai dar a resposta, que vai dizer, não, tem isso, dessa forma, nesse nível, e agora você pode, a partir disso, buscar os tratamentos que precisa, né? Quando a gente faz, quando vocês fazem a avaliação em um adulto, né? A pessoa que já viveu ali 30, 40 anos. Nessa avaliação, aparecem traços de infância, traumas, alguma coisa assim, ou não é muito esse o foco da avaliação? Pode aparecer, mas depende, porque se é um trauma que a criança teve, mas ela já conseguiu elaborar na vida adulta, não faz sentido isso aparecer. Agora, se é algo que aconteceu e que ainda está presente na vida dessa pessoa, isso vai aparecer, porque se tornou parte dela, né? Então, a gente acaba vendo ali que há algum trauma, algum medo, alguma coisa relacionada a coisas que aconteceram lá na infância dela. Porque tem muitas coisas que acontecem que moldam o caráter da pessoa, né? Sim, com certeza. E assim, tem coisas que, além de moldar o caráter, transformam a pessoa no que ela é hoje, né? Fazem parte da vida dela hoje. Sim. E mesmo que se aparecer, eu acho que, dependendo do que for, não demanda tratamento, né? Porque se é algo com que a pessoa convive bem, não há necessidade de mudar aquilo. Se é algo que a pessoa já aprendeu a conviver, mas normalmente quando essas coisas aparecem é porque elas ainda causam sofrimento, né? Então vamos pensar numa criança que foi abandonada na infância e aí lá, depois de adulto, depois de muito tempo, ela vai fazer essa avaliação e lá vai aparecer que ela tem uma necessidade de apego muito grande, que ela é muito boazinha porque ela tem medo de ser abandonada, que dentro do mecanismo dela, ela faz tudo que é necessário até o esgotamento maior dela para que não seja abandonada. Quer dizer, aquele trauma da infância não tá lá na infância, tá aqui. Tá nos dias de hoje. E tá causando sofrimento. Então, é algo que pode ser trabalhado. Agora, a pessoa também pode dizer, não, eu vivo desse jeito, estou acostumada assim, né? Não vou mexer nisso aqui. Até porque a pessoa boazinha, às vezes ela pode saber que ela é, mas continua fazendo, né? É mais fácil, né? Porque quando o bonzinho, ele é mais socialmente aceitável. Então, a pessoa que ela fez o contrário de se tornar boazinha, ela foi abandonada, isso doeu muito, então até a vida adulta dela, ela se torna reativa, ela não se aproxima das pessoas, ela não aceita as coisas, ela se afasta, ela é grosseira, ela tem muito sofrimento. Então, é mais natural que ela busque ajuda, que ela queira mudar, porque o sofrimento é maior, porque não há aceitação. Agora, o bonzinho, ele é super aceito, né? Porque ele só não é bom para ele, para os outros tá tudo certo. E na avaliação, isso aparece de forma clara ou são pontos que vão se montando até definir algo assim? É um quebra-cabeça. Vão tendo vários indicadores nesses testes, dessas questões de personalidade, e alguns indicadores, eles vão se repetir em vários momentos. Entendeu. Então, a gente sabe que se repete aqui, se repete ali, veio na anamnese dessa pessoa, a gente consegue entender que isso realmente faz parte.
Porque tem alguns indicadores que vão aparecer uma única vez, e aí você fez vários testes, aquilo acaba, né? Pode ser que aconteça, mas já é menos, uma intensidade menor e tudo. Agora, as coisas que realmente interferem, elas aparecem com maior frequência. Entendi. Interessante, né? Para o pessoal aí que está nos assistindo e nos ouvindo, eu gostaria muito que vocês entendessem que a Priscila, ela é especialista nesse assunto, né? Quanto tempo já que você trabalha nessa área? Olha, eu tenho 10 anos de formado, 11 anos de formado, então estão uns 9 anos aí. 9 anos. Escutem a profissional, viu? Escutem a profissional. E o que a avaliação fala sobre memória seletiva? Tipo assim, a pessoa tem memória boa para algumas coisas e esquece facilmente outras coisas. Isso pode estar relacionado a várias questões, tanto a transtornos, em que a pessoa, por exemplo, o TDAH, ele costuma ter mais distração naquilo que não interessa para ele, naquilo que ele gosta, às vezes ele foca durante horas, né? Os hiperfocos, o autismo também, quando tem um hiperfoco, vai durante horas ali. Então pode ser isso, ou pode ser uma questão mesmo do dia a dia, até de um cansaço mental da pessoa, e aí o cérebro passa a focar mais naquilo que é prazeroso, aquilo que é mais dificultoso, tá com mais dificuldade porque também tá cansado. Então precisa ser avaliado realmente. Não tem como chutar, né, o que é. Não tem. Porque assim, cada diagnóstico, ele é feito, fundamentado em vários critérios. Então, às vezes a pessoa, você tem lá 10 critérios para fechar um diagnóstico de TDAH, a pessoa tem 7. Ela não fechou o diagnóstico, porque ela não tem os 10, ela precisa ter 10. Em 10 áreas ali que fecham. Tem que gabaritar mesmo para ser aquilo mesmo, né? Senão ela tem até indicadores, mas ela não tem o transtorno, né? Para ela ter um transtorno, ela precisa ter todos os critérios ali, todas essas dificuldades que demonstram que realmente o funcionamento do cérebro dela é aquele, é diferente. E deixa eu te perguntar, eu sei que trabalha com isso, tem muita gente que já chega com o próprio diagnóstico pronto? Ah, com certeza, gente. O que mais tem é gente que chega com o diagnóstico pronto. Porque, assim, hoje em dia na internet tem muita informação. Tem muita informação. Então, as pessoas, elas veem bastante coisa e elas já chegam dizendo, eu vim aqui buscar o meu laudo de tal coisa. Eu vim aqui buscar meu laudo de autismo. Opa, peraí, não é assim. E até eu e a Dani estávamos conversando esses dias, né, sobre alguns atendimentos em que a pessoa chega com aquilo e ela chega com um discurso pronto. Então, quando você vai conversar com ela te fala, não, eu tenho isso, você tem tal coisa? Tenho, você tem tal coisa? Tenho. Aí, a hora que você vai para avaliação ou para uma conversa com a família, aí você descobre que não é bem assim, que ela começou a ter depois que ela viu na internet e aí ela começou a ter ali. Mas o que acontece com a maioria dos transtornos? Eles são transtornos de neurodesenvolvimento, então precisa vir da infância. Então não adianta você falar pra mim que agora na vida adulta eu tenho a estereotipia. Mas você tinha quando era criança? Não, bom, então autismo já não é. Então já você querer um laudo de autismo se surgiu agora o teu sintoma, sabe? Não tem nem como, né? Não tem como, não tem critério pra isso. Então muitas vezes acontece da pessoa ela ter visto na internet alguma coisa e se convencer de que ela tem aquilo, chegar com um discurso pronto e a gente ir avaliando e ver que não. Que não é aquilo. E as pessoas precisam entender que é uma coisa muito séria. Sim. Não você não está lá para brincar, para chutar um laudo, não. É um estudo feito, é tudo feito para sair o laudo sério, para a pessoa utilizar e saber o que ela tem e o que ela não tem, o que ela tem que melhorar, o que ela não tem que melhorar, se ela precisa de um tratamento, se não precisa. Até porque é injusto, por exemplo, você sair fornecendo laudos que não fazem sentido, quando muitos laudos, eles dão alguns tipos de acesso para essas pessoas que outras não vão ter. Então, hoje, um laudo de autismo dá acesso a um professor de apoio, às vezes dá acesso a tratamentos, dá acesso a coisas que outras pessoas não têm. Então, ela vai se beneficiar de um laudo com um negócio que ela não tem, né? Isso acaba sendo totalmente injusto com as pessoas que têm um laudo porque realmente precisam daquele laudo. Com quem realmente tem aquele transtorno, né? Sim, aquelas dificuldades e tudo mais. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta, viu? Não sai daí não.
Da Aninha. Que legal. De volta aí com Fala Psico, né? Mandar uma boa noite aí para quem está participando, né? Para a Aninha, que eu aqui dos bastidores, né? Sempre acompanho o que ela manda aí pra gente. Boa noite, Aninha. Ela falou que também é do mesmo jeito que eu. Ela dorme muito tarde e acorda muito cedo, todo dia, basicamente. E voltando aqui, né, Priscila, falando sobre avaliação neuropsicológica. Só vou fazer um apontamento. Oi, Aninha. Para você e para ela. Gente, esse funcionamento, se a gente precisa em algum momento específico da nossa vida, né, não tem outro jeito, preciso dormir menos, tal. É claro, a gente precisa fazer, vai ser feito, mas a gente precisa estruturar a nossa vida para que não seja muito tempo, porque o sono, ele é primordial. A gente ter uma qualidade, um tempo de sono bom ali é muito importante. Com o tempo o cérebro vai ficando pneu, ele não vai aguentando mais. Eu falo por mim, né? Porque, por exemplo, eu trabalho, agora que eu trabalho de CLT, e já complica um pouco. Mas, por exemplo, eu trabalho home office já faz mais de 6 anos, então enquanto você está em casa, você está trabalhando, né? E a cabeça não para. E aí nisso a cabeça não para, a qualidade de sono também não é a melhor, porque não tem aquele tempo de descanso antes de dormir. Às vezes termina de trabalhar, já tem que dormir, porque senão não dá tempo. Não tem jeito, né? E aí o cérebro vai ficando meio sobrecarregado. E na avaliação, você consegue identificar aquelas pessoas que conseguem desligar o cérebro emocionalmente para sobreviver? Tem algo específico sobre isso? Sim, isso vai aparecer nas questões de personalidade, né? Quando a pessoa, ela desliga, né, entre aspas, aí, as emoções para poder sobreviver a situações difíceis, isso vai aparecer ali, não nas habilidades cognitivas dela, mas na parte ali relacionada à personalidade, a forma como ela se orienta no mundo e nas relações dela, né? Porque normalmente é uma pessoa que se torna mais fria, menos empática, se torna mais distante das outras pessoas à sua volta. E uma pergunta minha aqui. Você falou que a avaliação ela é basicamente 10 passos. Aí tem, por exemplo, assim, você segue uma hierarquia desses passos, esses 10 passos são sempre os mesmos para todo mundo? Não. Depende da faixa etária, depende o que trouxe a pessoa para a avaliação. Então, se ela vai para um autoconhecimento ou se há uma hipótese diagnóstica para ela, né? Então, as perguntas, as avaliações, elas são mais atenciosas em certos critérios se já existe suspeita de algum déficit nesses critérios, por exemplo. E aí, cada pessoa, de acordo com cada demanda, é pensado uma bateria de testes. Alguns testes, eles são praticamente sempre os mesmos. A gente só muda. Por exemplo, se você vai avaliar um psicólogo, porque você sabe que o psicólogo já conhece muito tal avaliação. Então, ele vai ser, né, não dá. Aí a gente acaba mudando alguma coisa. Mas, normalmente, alguns testes, eles são os mesmos, mas não sempre na mesma sequência ou com os mesmos testes. Pode ser que eu use um com o outro e depois eu mude para outro e vai alternando, assim. Porque depende disso, da demanda e da idade, né? Então, por exemplo, se eu estou avaliando uma criança ou um adolescente, é uma coisa completamente diferente de avaliar um adulto. Inclusive no tempo de avaliação. Porque o adulto, ele sabe bem o que ele tem que fazer lá. Então, ele chega, senta, faz a avaliação dele. Ele rende nessa avaliação. Sim. A criança já não. A criança, ela já é mais lúdica. Às vezes, ela, nesse tempo da avaliação, ela não quer fazer mais aquele teste. Ela cansou naquele dia. Então, você precisa parar e voltar em outro dia. Então, tudo isso muda. Influencia. Né? Às vezes, um teste que demoraria, por exemplo, 6 dias ali para fazer, demora um pouco mais porque... Demora, sei lá, um negócio que era para finalizar em 8, pode demorar 14, né? Porque se atrasou em alguma coisa, pode ser que até em um adulto. Você terminou, quando você vai corrigir, tem um teste, igual eu falei, né? Do resultado lá que não tá combinando, não tá harmônico com os outros. A gente precisa reavaliar aquele critério. Então, chama de novo, reavalia. E é até importante que os pais, né, tenham ciência dessa variação que pode ter, porque tem que ter paciência, né? Sim, com certeza. Eu imagino que tenha pais que não entendem, né? Ou às vezes tem o tempo curto que não pode... eu me programei para fazer isso durante um período. Aí falou, não deu, seu filho aconteceu isso, ele cansou, precisa refazer alguma coisa. Então, acho que ter paciência também, da parte dos pais, né? Não só no caso da profissional, mas também dos pais, porque não é fácil, né?
Não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite, né? E aí, assim, a gente sempre explica para os pais já no começo, né? Qual que é a quantidade esperada ali de sessões para fazer a avaliação, que pode passar um pouco e tudo mais. Eu entendo que há uma ansiedade por um resultado, né? E às vezes os pais, por exemplo, quando há um caso de um autismo, eles querem um laudo, porque eu preciso levar na perícia, porque eu preciso, né, para conseguir um benefício. Então, assim, existe uma certa urgência, mas a gente não pode atropelar também o processo de avaliação, porque senão a gente corre o risco de não conseguir avaliar de forma adequada, né? Aí acaba atrasando ainda mais, né? Com certeza. E o legal da avaliação é que, assim, a gente vai avaliar aquilo que os pais querem. Muitas vezes os pais chegam lá com uma hipótese de diagnóstico, então vamos colocar, né, o autismo. Eu acho que meu filho tem autismo e, às vezes, muitas vezes frequente, que essa criança não tem só autismo. Então, quando a gente faz a bateria, a gente descobre outras comorbidades que essa criança tem ali. Então, se eu faço o laudo na pressa, porque os pais querem, né, eu, às vezes, acabo perdendo outros elementos que são importantíssimos, porque um autismo associado a uma deficiência intelectual é totalmente diferente de autismo puro. Um autismo com TDAH, com altas habilidades, é totalmente diferente. Então, a gente precisa avaliar certinho. E isso daí pode até prejudicar você como profissional, né? Porque você pensa, deixou passar porque fez com pressa. Aí daqui 5, 10 anos, falou assim, ó, eu tenho isso. Não, mas você também tem isso. Ah, não, mas eu fiz a avaliação lá atrás e não deu isso. Mas imagina, a medicação errada durante todo esse tempo, os tratamentos voltados da forma errada, as adaptações da escola erradas, então é muita coisa, né? É muita responsabilidade. Que prejudica ali a pessoa, a criança até, né? Até a vida adulta. Isso que é complicado. E, por exemplo, assim, quando que a pessoa... quando que vai acender um alerta na pessoa porque ela precisa fazer uma avaliação? Por exemplo, assim, eu estou começando a esquecer muitas coisas, por exemplo. Será que é um transtorno? Será que é um TDAH? Será que é assim? Aí depende da faixa etária. Normalmente em crianças, os pais buscam quando a criança ela está tendo dificuldade na escola ou uma dificuldade de comportamento muito grande, né? Então, normalmente os pais buscam pediatra, buscam, né, por esse viés, e aí é indicado para eles fazerem a avaliação. Já a pessoa adulta, normalmente ela vai vendo muitas coisas na internet, muitas informações, e ela vai se identificando, né? Ah, olha, acho que isso aqui eu sempre fiz, acho que aquilo ali. Aí ela acaba buscando, mas ela também já vem com essas informações, tudo que ela teve via internet, redes sociais e tudo. Mas é importante a gente pontuar isso. A avaliação neuropsicológica ela é interessante para nos mostrar, né, o nosso perfil, o que a gente pode ter ou não. É interessante a gente fazer, às vezes, quando é qualquer idade, mas, por exemplo, quando tá ficando mais velho, eu vou fazer porque eu comecei a esquecer muito. Dependendo da idade que essa pessoa tem, isso pode estar abrindo um quadro de demência? Pode. Agora, uma pessoa com 30, 40, 50 anos de idade, que eu comecei a esquecer muito, bom, se você nunca teve esse problema antes, é possível que seja alguma coisa na sua vida agora que você que está inadequada. O cansaço, ou algum uso de substância, alguma outra coisa que está influenciando agora. E já chegou gente assim, você já teve pacientes que ficou muito triste com o diagnóstico, que ficou muito feliz com o diagnóstico? Já. Porque o que acontece? A gente tem, às vezes, pessoas que elas chegam querendo muito aquele diagnóstico, mas é porque elas querem se esconder atrás desse diagnóstico. Então, assim, eu preciso dizer para todo mundo que eu tenho esse negócio, esse transtorno, essa dificuldade, não é para que eu possa mudar, mas é para que as pessoas comecem a me tratar como eu quero ser tratado. E aí, quando ela se depara com um não diagnóstico, ela fica muito brava, porque, como assim? Eu não posso dar carteirada a mais, né? Eu não posso dar carteirada. Como assim eu não tenho isso aí? Claro que eu tenho, eu quero ter, como é que eu não tenho, né? Então, isso acontece, mas também acontece muitas pessoas que chegam no estado de sofrimento muito grande, que não sabem o que tem, que não sabem mais como pedir ajuda ou para o filho, para a filha ou para si mesmo. E aí, quando recebe o diagnóstico e fala, não, agora o que eu sinto, a minha dor tem um nome. A minha dor tem um nome, tem um tratamento, tem um remédio, tem um alívio para aquela pessoa. Uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. Começa a ter uma esperança de melhora, né? Eu imagino que quem tem, né, filhos com algum transtorno, acho que principalmente os pais, né? Nossa, porque imagina você ter um filho e acontece certas situações que você não sabe como lidar, você não sabe, vai lá e você não pode dar qualquer remédio,
às vezes a pessoa é hiperativa, é isso, é aquilo. Nossa, o que eu mais ouço é de mães que falam assim, nossa, eu sempre ouvi as pessoas dizerem que eu não sabia criar, que meu filho era mal educado. Então, assim, é um alívio quando elas têm um diagnóstico e elas podem dizer, olha, meu filho não é mal educado, meu filho tem uma dificuldade, né? Uma hiperatividade, um déficit de atenção, qualquer outra coisa. Isso aqui é real, isso aqui não é porque eu não sei educar. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de transtornos mais leves, eles passam para as pessoas, a criança fica gritando, não obedece, não ouve, falta de educação. E aí, quando essa mãe tem um diagnóstico, isso liberta ela desse peso, né? Aí, às vezes, a pessoa ouve muito, se fosse meu, não ia deixar assim. fazer isso, né? Não seria aí assim. Não entende, né? O chinelo resolve, e a criança tá lá com transtorno opositor desafiador, a mãe já fez tudo que ela podia, não sabe mais o que fazer, e aí quando ela tem esse diagnóstico, ela se sente respaldada. Não é um problema meu, é uma questão que meu filho tem que é tratável. E isso eu acho que, igual você falou, é um alívio, né? Isso. Lavar a alma e realmente você poder dar carteirada, falar assim, não, é assim e é isso que está acontecendo, né? Porque... E assim, saber que há tratamento, porque muitas vezes você tá ali em sofrimento com uma situação e você não vê saída para aquilo, né? E a desesperança, ela é o primeiro passo para um quadro de depressão. Quando eu deixo de ter esperança de melhora de alguma coisa, o que resta? Então, quando você traz esse diagnóstico com toda a esperança que ele tem do tratamento, nem todos é remédio que trata, mas a psicoterapia, o entendimento, tudo, abre uma nova possibilidade, é uma porta que se abre. Sim, com certeza. E a gente vai para mais um intervalo, tá? Já a gente volta aí com o último bloco. E não sai daí não, viu? Agora, o último bloco do Fala Psico. Queria, desde já, agradecer a todo mundo aí que está acompanhando, né, pelo YouTube, pela Rádio Cultura também. E, Priscila, a gente estava conversando aqui agora, que eu te perguntei, né, quais são os passos que a avaliação toma ali, o rumo. E você falou uma coisa muito interessante, que é melhor ser surpresa, né? Por que você fala que é melhor ser surpresa nessa parte da avaliação? Assim, se o paciente chega e ele faz questão, para que é esse teste? Ele faz muita questão de saber, a gente pode até dizer ali, mas acaba atrapalhando. Porque se eu digo para ele, esse teste é de atenção, esse teste que você vai fazer para ver sua atenção.
E aí ele vai ficar tão preocupado em dar a melhor atenção dele, que talvez ele tenha uma boa atenção concentrada. Só que a atenção difusa, a atenção alternada, ele perdeu. Porque a ideia dele de concentração é atenção concentrada. Então vamos concentrar aqui. E aí ele vai perder outras coisas que o teste também pega. Então, assim, a gente fala do modo geral, tudo que vai ser avaliado, mas ficar dizendo que cada teste, o que cada coisa significa, acaba atrapalhando às vezes ali. A pessoa, quando ela sabe previamente o que ela vai dar atenção especificamente para aquilo e deixa o resto de lado, né? Aí o resto também aparece, aí os indicadores do resto vão ser ruins, então vai acaba às vezes sendo um pouco conflituoso isso, assim. Mas depende muito da pessoa e tudo mais. Porque a pessoa que ela diz isso, ela já demonstra uma ansiedade absurda, né? Uma necessidade de perfeccionismo ali, de tentar controlar a situação absurda. Também já é mais um dado para avaliação, né? mais indicativo. É igual eu estava te falando do exemplo, né? Minha mãe trabalha na saúde há 40 anos. E uma das táticas que eles usam, por exemplo, na pré-consulta, é não falar o que está medindo para o paciente. Porque, por exemplo, ele chegou lá, hiperventilando, está com a respiração ofegante e tal, e fala assim, peraí que eu vou contar a sua respiração. Quantas respirações você tem por minuto? Se você falar isso para o paciente, na hora ele tenta controlar ali e fala, não, eu tenho que parecer normal, porque senão vai dar alguma coisa, não vou ter que tomar uma injeção, alguma coisa. E a ansiedade na avaliação atrapalha bastante, né? Aí é daquilo que a gente conversou no começo. Se eu tento mascarar o teste, o resultado vai ser pior do que se eu tentar só vai. E eu acho que não tem muita lógica também tentar mascarar, né? Se você tá lá para descobrir o que você tem, você vai tentar forçar algo que não está acontecendo. É mais comum a pessoa tentar, igual que a gente falou, que às vezes a pessoa quer o laudo, então ela tentar mostrar algo que ela não tem. Mas a pessoa também que ela tenta mascarar de alguma forma, ela está enganando ela mesma, né? Porque não é fidedigno. Mas na verdade é impossível, né? Por mais que ela tente, quando a gente pensa em um teste, é possível? Sim, se ela fizer um único teste, é possível. Se ela faz uma bateria de teste, uma avaliação extensa, não tem. Em algum momento vai entrar em contradição, vão aparecer sinais completamente contraditórios, e aí, pelo que você já sabe da anamnese dessa pessoa, tudo, você vai avaliar exatamente o que está acontecendo ali. Ouviram, né? Não tentem enganar a psicóloga, por favor. E tem profissões que tem alguma variação maior alguma dificuldade cognitiva, que apresentam alguma coisa na avaliação? As avaliações, quando a gente vai corrigir elas são padronizadas, né? Então, os estudos são feitos de acordo com a faixa de estudo. Então, se a pessoa não tem nenhum estudo, se ela tem ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, pós-graduação, então ela já vai para dentro dessa faixa. Porque é claro que se eu pegar uma pessoa que tem um ensino médio e botar para ela os critérios de alguém que tem uma pós-graduação, ela vai estar super abaixo. Mas pode ser que dentro daquilo que ela estudou, do que o cérebro dela desenvolveu, ela está dentro da média. Então, a gente tem essa média separada. Tem então, além da faixa etária, a parte do estudo também. Sim, com certeza, porque faz muita diferença, né? Uma pessoa que ela conseguiu, por exemplo, fazer só um ensino fundamental, ela tem um pensamento mais concreto, ela vai ter mais dificuldade com algumas questões abstratas, que uma pessoa que tem uma pós-graduação já vai ter muito mais desenvolvido. Então, é injusto eu avaliar essas duas pessoas dentro do mesmo critério ali, né? A pessoa que tem um pouco mais de estudo, ela tem uma percepção melhor das coisas também, né? Sim, ela da tem. Situação, das coisas que acontecem ao redor, né? Sim, então tudo isso é avaliado. E as pessoas que são perfeccionistas, que se dizem perfeccionistas, né? Porque eu acho que a pessoa que é perfeccionista ao extremo, ela acho que pode ter até um toque, né? Alguma coisa assim. Pode ser que tenha. E isso aparece nos testes da avaliação? Aparece que a pessoa é perfeccionista, às vezes ela é tão perfeccionista que ela não tem um bom rendimento. E aparece lá, tipo, que o rendimento foi ruim pelo excesso de perfeccionismo dela. Então, o que ela fez está perfeito, mas ela fez muito pouco diante do que era para ter feito daquela avaliação, por exemplo. E é incrível, né? Tem pessoas que são tão perfeccionistas que às vezes deixam de fazer as coisas para não errar, para não fazer perfeito, exatamente. É igual fala, né? Tem gente que amola tanto o machado, né? Que esquece de cortar a árvore.
Mas olha, gente, a gente falando dessas questões, né, de mensurar aí o que é melhor, o que é pior, e a gente tem sempre na cabeça que quanto melhor for, melhor. Mas quando a gente fala de uma avaliação, o melhor é estar dentro da média. Nem o que se sobressai muito, nem o que está para cima ou para baixo, fica muito bem. Porque aquilo que a gente falou das altas habilidades, ninguém tem altas habilidades em tudo. Então, por mais que a pessoa tenha altas habilidades, vão vir dificuldades enormes com essas altas habilidades. Então, sempre, o melhor mesmo é sempre estar dentro da média. É igual hoje, eu já vi muito vídeo, muita coisa falando sobre isso, que quanto mais inteligente a pessoa é, menos social ela é. Mas fora outras questões, né? Além da socialização, da questão de autorregulação, às vezes a cobrança que ela tem com ela, que as pessoas têm com ela. Porque imagina você ter um laudo de que você tem altas habilidades. O quanto que as pessoas vão te cobrar para você ser muito bom. Mas você não é super inteligente, né? É você que sabe tudo. E às vezes não é nem a área de habilidade da pessoa. Às vezes ela tem outras coisas associadas àquela alta habilidade. Ela pode ter um TDAH, uma dislexia, tem outra coisa. Então, é tão complexo que a gente pensa, não, eu tenho que ir muito bem, mas o que é ir muito bem? Porque às vezes você estar dentro da média e conseguir usar os recursos que você tem para se destacar, então eu estou dentro da média, mas eu sou uma pessoa estudiosa, disciplinada, eu sou uma pessoa que faço psicoterapia para desenvolver melhor minha parte emocional, minha inteligência emocional, eu estou muito melhor do que aquele que está acima da média e que não faz nada disso e que está totalmente desorganizado. E seria correto dizer que essa pessoa que está na média seria uma pessoa normal, entre aspas? Se a gente colocar padrões de normalidade, sim, ela está dentro da média, ela está dentro de um padrão do que é normal, né? Mas não, porque ninguém é normal. Sempre a gente vai fugir do padrão em alguma coisa. Então ela pode estar dentro do padrão em algumas coisas, em outras ela não vai estar. É porque tem gente que fala, eu tô na média, eu sou normal, eu sou igual a todo mundo. Não, você não é igual a todo mundo. Ninguém é igual, né? Ninguém é igual. Nem nas melhores partes, nem nas piores, né? Exatamente. E às vezes você ser normal dentro do lugar onde você está hoje, mas se você fosse para um outro lugar, para uma universidade extremamente difícil, só com pessoas que têm habilidades altas lá, você não seria na média lá, você estaria abaixo da média. Então tudo é muito relativo. Né? Também o ambiente, né? Igual você falou, o ambiente que você está. Interfere muito. É igual a parte de estudo, né? Nem, por exemplo, se você tem até a 5ª série, vai fazer um curso lá com pessoas que têm faculdade, elas vão se sair melhor e você nem tanto, você vai ter mais dificuldade, vai demorar mais tempo, vai precisar de mais ajuda. E é a mesma coisa com quem não está nem acima da média e nem na média, né? Vai ter um pouco mais de dificuldade, vai precisar com certeza fazer avaliação para saber isso, né? Fazer a psicoterapia também. E se o cérebro pudesse falar, né, durante a avaliação, o que você acha que ele mais falaria? Meu Deus, essa é uma pergunta difícil. O que o cérebro diria durante a avaliação? Por exemplo, se você estivesse sendo avaliado, o que você acha que ele falaria? Qual seria as reclamações? Alguma coisa nesse sentido? Eu não sei se teria reclamações, eu acho que o cérebro iria gostar, porque o nosso cérebro, ele gosta de desafios. E as avaliações, muitas vezes, são exercícios, são coisas ali que nos desafiam. Então, possivelmente, ele ficaria feliz de ser desafiado, porque a gente vive numa era em que a gente desafia muito pouco o nosso cérebro. Ainda mais agora com inteligência artificial, a gente pensa muito pouco, a gente faz tudo no automático. Então, ele se vê diante de algo que desafia ele, eu acho que ele iria gostar. Hoje em dia é tudo muito fácil, né? Muito rápido. Muito rápido. E muito automatizado. Então, o nosso cérebro, ele às vezes não desenvolve toda a capacidade que ele teria, porque é tudo muito mais simples, ele não precisa, né? Às vezes a pessoa acha que está com um problema, mas ela só está tendo suporte demais nas atividades que ela desenvolve durante o dia, né? Sim, nem, por certeza. exemplo, se a pessoa era acostumada a memorizar o número de telefone, por exemplo. Mas agora ela não precisa mais, porque já tem um suporte, tem um celular ali, tem alguma coisa. Então, já não preciso usar aquela habilidade, então o cérebro, de certa forma, vai deixando aquilo de lado, eu imagino, né? Sim, e se a gente pensar como era a vida, sei lá, 30 anos atrás, a gente recebia uma quantidade de informações, de fofoca, muito menos. O jornal tinha só uma manchete, você via ali 3 jornais, 3 manchetes. Hoje em dia, cada hora que você abre a rede social, você recebe um monte. Então, Enxurrada.
o cérebro ele não consegue filtrar tudo, né? Ele tenta dar uma filtrada, muita coisa fica e acaba ocupando o lugar de memória que seria de outras coisas talvez interessantes para você guardar, mas que vai ser descartado junto com aquele monte de informação que entrou ali, né? E não adianta, né? Você nunca vai ser 100% em tudo e se for, tem alguma coisa estranha, né? Se for, é uma coisa bem estranha. E aí tem essa questão, até a gente falando sobre isso, do quanto é importante as pessoas se preocuparem com isso, de manter o cérebro ativo, né? Fazer palavra cruzada, tentar ler livro, criar desafios, exercícios de desafio para o cérebro, num sentido de manter a capacidade dele mesmo, de não deixar ele, o brain rot, né? Que é o cérebro podre, que foi o termo eleito ano passado. Porque o nosso cérebro, ele realmente vai emburrecendo. Não porque ele vai perdendo a capacidade, mas é porque ele vai criando caminhos rápidos, ele vai usando só aquele. Quando você precisa de um caminho mais complexo, você nem sabe onde está mais. É igual o exemplo da memória, né? Uhum. A pessoa não precisa utilizar. Aí quando precisa, putz, como é que faz mesmo? O Como é cérebro que não era? sabe. Né? Eu esqueci. Né? E deixa de fazer, quanto menos você faz, menos você vai ter capacidade de fazer mais pra frente, né? Com certeza, isso para tudo. Quanto menos a gente faz, menos a gente tem habilidade, mais a gente demora depois para encontrar soluções, encontrar meios, porque não é mais automático para o cérebro, ele vai ter que buscar lá onde ele não lembra que tem mais, né? Não é igual andar de bicicleta, né? Não é. Então, é essa que é a questão, por exemplo, da avaliação. A avaliação te dá uma média. Mas uma pessoa dentro da média, que ela estimula esse cérebro, ela pode se sobressair muito mais do que uma pessoa que está na mesma média, mas que não se esforça com isso. E que vai ter mais dificuldade. Uma pessoa disciplinada e outra preguiçosa, né? Exatamente. Não tem comparação, mesmo estando na média. Mesmo estando na média. E, Priscila, a gente vai estar chegando no final aí do programa, né? Queria agradecer você pela participação. Queria desejar também melhoras para a Dani, né? Que ela tá com alguns problemas de saúde, mas logo ela se recupera. Agradecer ao Ferreira aí também, o pessoal que acompanhou a gente, né? Pelo YouTube, pela rádio, o pessoal que participou pelo WhatsApp, né, Aninha? E quer deixar algum recado, alguma coisa? Eu quero agradecer também, né, o convite. Esse é um tema muito legal, a gente teria assunto para horas, para variar. Mas eu queria pontuar uma coisa: a avaliação neuropsicológica, ela não depende de um pedido médico para ser feita. Então, assim, eu quero fazer uma avaliação neuropsicológica porque eu acredito que seja importante, porque eu tenho uma dúvida, ou qualquer motivo. Você pode fazer a avaliação. Normalmente, os planos de saúde pedem um encaminhamento médico para eles cobrirem essa avaliação, mas não é uma necessidade para a avaliação em si, né? Então, você que está ouvindo, que tem um filho, você fala, mas onde é que eu vou para procurar o pedido? Se você, né, precisa ir pelo plano de saúde, fazer esse caminho, ou pelo SUS, aliás, na nossa cidade a gente nem tem pelo SUS avaliação neuropsicológica, mas existem caminhos possíveis aí também. Mas se você vai por esse caminho, você pode procurar um médico, pediatra, clínico geral. Agora, se você tem o interesse e quer ir direto, também é possível. Pode chegar lá e conversar direto contigo, no caso. Direto lá no instituto, já agendar e fazer a avaliação. E aí, depois, dependendo do resultado, ver se há necessidade de procurar um acompanhamento médico ou não, né, de outros profissionais. É isso aí. Agradeço a todo mundo. Tenham uma ótima quarta-feira. E semana que vem a Dani já está por aqui de volta, tá? Se Deus abençoar. Se Deus quiser, vai estar. Tchau, gente. Fica com Deus. Até a próxima.